Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office. Hoje nós temos a convidada aqui, a arquiteta Gabriele Farias, da Alfa Arquitetura. Gabriele, obrigado pela presença, pelo aceite em participar. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Gabriele, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória e do escritório. Claro. Bom, sou Gabriele Farias, sou arquiteta sócia da Alfa 2 Arquitetura. Nós somos um escritório jovem, né? Nós temos aí de empresa 6 anos, oficialmente. Entramos no mundo corporativo muito de forma genuína. Então, lá em 2018, nós fomos convidados para fazer um projeto de um coworking. E foi esse momento, foi quase uma faculdade para a gente, porque a gente mergulhou em estudos sobre espaços de trabalho. E lá nós aprendemos muita coisa. E quando eu falo nós, sou eu e o André, que é meu sócio. Então, quando iniciamos era somente nós dois, então a gente foi aprendendo tudo sobre espaços de trabalho, espaços compartilhados. A gente realmente mergulhou nesse universo em 2018 e 2019. E a gente desenvolveu alguns projetos importantes ali voltados para coworking. E nisso a empresa ali começando, então tudo acontecendo de uma forma muito genuína, como eu disse. Em 2020 entrou a pandemia e aí a gente se viu um pouco numa situação ali com a empresa recém-aberta, né? A gente se viu ali numa situação, putz, e agora? O que a gente vai fazer? E aí nós nos reinventamos, trabalhamos muito também com residencial lá no início. Eu falo que arquitetos normalmente iniciam sua vida, sua carreira com projetos residenciais, porque é uma coisa natural, acontece. Então a gente fazia residencial também. Em 2020 a gente conseguiu se manter ali com o residencial, mas com muita garra, muita vontade. E a gente naquele turbilhão sobre espaços corporativos, o que vai ser, o que será, fazendo milhares de cursos ali para entender onde estávamos. E aí em 2021 a gente conseguiu voltar para o mundo do corporativo, que foi aquele momento onde as empresas já sabiam que o home office era algo para ficar e que precisavam renovar os seus espaços, né? E aí nós retomamos ali a nossa missão, o nosso trabalho com os projetos corporativos. E desde então a gente focou, né? Trabalhou 100%. E hoje nós somos uma empresa 100% com foco em projetos corporativos. E vem sendo ali uma jornada muito bacana. A gente ainda tem muito para construir. A gente tem muitas metas, muitas missões, a gente quer conquistar muitas coisas e essa caminhada ela é muito bacana, né? Então hoje eu vejo como começou de forma genuína, hoje eu vejo já tem outra visão de uma empresa, de planejamento, que a gente vai construindo isso conforme a empresa vai avançando, as necessidades vão surgindo e também vai entendendo, vai se aprimorando, vai estudando, busca referência. Então, nesses 6 anos de empresa, esse foi um pouco da nossa pegada, do nosso trabalho. E hoje a gente está aí com um portfólio super bacana, com clientes super importantes para nós, clientes recorrentes. Então é isso que torna o nosso trabalho com muito orgulho, né? Um time. Hoje começamos eu e o André, hoje somos um time, né, que constrói tudo isso juntos, né? Então a gente jamais conseguiria chegar até aqui hoje sendo só nós dois. Então hoje o nosso time é formado por 10 pessoas, então nós temos arquitetos, estagiários, designer, né, que é um ponto muito importante do nosso trabalho, que é alguém ali com foco em comunicação visual, em enaltecer isso dentro dos projetos. Então a gente tem uma pessoa de design no nosso time. E é isso, então... E como é que vocês passaram a pandemia? Porque foi praticamente no início, né? Foi muito no início da empresa, a gente passou ali na corda bamba. Pois é. Como eu disse, focados no residencial, porque foi o momento que deu o boom ali do residencial, todo mundo em casa, então a gente acabou ficando ali no residencial, porque a gente não tinha bagagem para se segurar no corporativo naquele momento. Então a gente foi ali fazendo as coisas acontecerem como tinham que ser e sobrevivemos. Você e o André fizeram que faculdade? São Judas, na Moca. São Judas, na Moca. Não, é até engraçado. Assim, é uma coisa muito engraçada, porque vocês são colegas de faculdade. Sim. É interessante porque geralmente surgem, né, dentro de colegas, essa união para montar um escritório. Sociedade. Né? Né? Sociedade, né? Sim.
Nesse momento, vocês já pensavam em corporativo, não? Não, Não, de jamais. jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não, o André, ele tem uma bagagem de obras corporativas, então ele trabalhou em escritórios que executam obras corporativas, então ele teve ali um conhecimento, uma vivência. Ele pegou essa loucura de fazer uma obra corporativa noturna, então ele teve essa bagagem que obviamente nos auxiliou muito a começar a construir a nossa trajetória. Agora, deve ser uma dificuldade muito grande para vocês que estão iniciando, né? Já logo de cara se deparar com uma pandemia, né? Ter que se reinventar muitas vezes, né? Não saber o que vai acontecer pela frente. Né? E cair para um mundo corporativo, né? Do mundo dos ambientes corporativos, né? No mercado concorrido. No mercado concorrido. E eu vou até além, eu acho que com pouca formação acadêmica, onde pesquisar a respeito disso. Né? Sim, é difícil, Eu acho que teve muita vontade, muito feeling, muito gás de fazer acontecer do nosso time, do nosso lado. E estudo, né? Uhum. E estudo, e vamos entender o que a gente pode e não pode fazer, e errando e acertando. Como tudo na vida, a gente erra, acerta, conserta, lições aprendidas, vamos pro próximo, vamos entender aqui. Mas eu acho que a nossa essência é projeto. Uma coisa que eu gostei muito do que você falou foi ter um time de designers, né? Sim. Interno. Acho que isso passa a ser um diferencial hoje nos escritórios de arquitetura, né? Sim, sem dúvida. É extremamente importante, né? Hoje, com a empresa mais consolidada, com um planejamento mais consolidado, eu me vejo muito na posição mais estratégica, de comercial, de comunicação, de gerenciar processos. Mas eu vejo o André muito no time de conceituação. Então, hoje ele rege todos os projetos do escritório. E ele tem uma veia de design. Então, já nasceu isso com ele lá atrás. Inclusive, foi ele que fez o nosso logo no início. Então, a gente brinca que ele sempre gostou disso, de trazer isso para os projetos. Então, desde o início, a gente tem isso nas nossas veias de ter um design, de trabalhar, de pensar, poxa, esse logo, essa empresa tem formas mais fluidas, tem umas formas... O branding, ele é a primeira coisa que eu peço. Eu peço, por favor, me envie a planta e o brand da empresa. Porque é isso que vai reger o nosso trabalho, né? As cores. De fato, hoje a gente tem o nosso trabalho, ele não é uma assinatura. A gente desenvolve projetos para as empresas. Sim. Então, você vai ver lá o nosso portfólio, tem um projeto mais sóbrio, mais sério, mas também vai ter muitas cores das empresas que abrem essas possibilidades para a gente. Então, o nosso portfólio é diverso, porque a gente trabalha com branding embaixo do nosso braço, ali na mesa de trabalho, dia e noite, para que o espaço possa refletir, de fato, o DNA, a cultura da empresa. E quem é o teu interlocutor ou interlocutores do cliente? Do lado do cliente? Com quem vocês ou você mais fala? Normalmente são os facilities, RH, já cheguei a falar também com o financeiro, depende, né? Cada empresa tem ali um setor exclusivo, normalmente é facilities. Tá. E é super bacana essa troca também, porque eu digo que o nosso trabalho, o projeto, ele nasce de forma colaborativa. Então, é um trabalho feito a 4 mãos, 10 mãos, é um trabalho onde a gente precisa ouvir muito do cliente. E a gente transforma as vidas das pessoas, né? De quem vai utilizar. Então, é necessário, é muito importante essa troca e essa conversa. Agora, eu fico imaginando o seguinte, vocês começaram de uma ideologia, uma mentalidade do que era o mercado corporativo, né? Antes da pandemia. Sim. Na pandemia, isso desabou tudo e tiveram que se reinventar, né? Como é que foram esses processos com os clientes que vocês passaram a atender, né? Ter que fazer um retrofit de ambiente, readequação. Foi muito doido, né? Porque ainda Porque era uma coisa que ninguém sabia como seria, Não, né? e acho que até agora, a gente ainda vai ser estudado lá na frente. Lá na frente a gente vai virar o que a case. gente fez, né? É. Para onde a gente foi. Mas a gente, lá atrás, assim, em 2021, quando a gente fez nosso
o projeto da Loft, por exemplo, foi um projeto de 2.500 metros quadrados, Uhum. era isso. Não, gente, agora a gente está falando mais de espaços de encontro, agora a gente está falando de um local que precisa ser agradável. E era o que eu mais ouvia, era como eu vou trazer o colaborador para a empresa. Acho que até hoje a gente Até acaba hoje, ouvindo Que é essa o corretor, que é um homem de rua, né? Que quer ficar na rua, né? Exato. Então, essa dúvida segue aí as nossas últimas reuniões desde 2021 até agora. Claro, com as adaptações, acho que hoje a gente está um pouco mais amadurecido ali quanto a essa onda que a gente passou, mas foram momentos ali difíceis, né? De adaptações, de vamos entregar algumas lajes, vamos ficar com uma laje só, diferente desse case que eu falei, que pegou um prédio inteiro. Tem outros que devolveram muitas lajes e ficaram com lajes menores, então adaptações, reorganizar, como conectar as pessoas, né? Então, os nossos projetos precisam conectar, fazer com que as pessoas se encontrem, conversem. Quem sabe daquela conversa sai um novo produto para a Sim, empresa, sai a solução de alguma coisa, então... Só para desse case, que se você pudesse falar mais, né, que a gente conversou um pouquinho antes, foi na verdade uma diminuição de lajes, né? Como é que foi esse case? Ah, legal. A gente entregou recentemente, né? Finalizamos ali um processo de um cliente no Rio de Janeiro. E quando a gente chegou lá, o ano passado, eles tinham acabado de entregar, de devolver 2 ou 3 lajes. E eles estavam ocupando somente uma dessas lajes, que até então, eles eram um escritório que tinha ali 4, 5 lajes interligadas por tobogãs, etc. Quando a gente chegou, eles falaram assim, Gabi, olha, nós tivemos que reduzir e agora a gente está só com esse andar. E esse andar não nos atende. Eu preciso adequar a quantidade de estações de trabalho, eu preciso adequar as salas de reuniões. Era um andar que tinha muita sala de reunião, porque até então, pro programa anterior, fazia sentido ter um andar ali mais de salas de reuniões. Enfim, então a gente começou um estudo, pra você ver, foi um ano entre o estudo de ir lá, escutar os colaboradores, a gente está falando de outro estado, então tem outras peculiaridades, entendimento, né, sobre o espaço. Então a gente ficou ali, a gente fez uma imersão de uns 2 dias, que eu me lembre, dentro do escritório e ouvindo os colaboradores, fazendo as anotações, ouvindo, entendendo, percebendo, né, realmente esse espaço aqui está escuro, aquele espaço ali não é muito utilizado. E a gente fez o levantamento de todas essas dores e necessidades e começamos um processo com esse cliente de levar essa aprovação para a diretoria para que de fato fosse necessário eles investirem nesse espaço. E esse cliente já era um cliente recorrente, porque a gente fez São Paulo com eles, a sede de São Paulo. Uhum. E teve um resultado muito positivo, né? E foi muito interessante ouvir do próprio cliente falar que o aumento, né, as idas ao escritório aumentaram mais de 400%, que a acústica foi extremamente importante, porque hoje é uma demanda comum, que é ter espaços de evento dentro do escritório. Sim. Então, ele comentou comigo, isso foi muito enriquecedor. Ele, Gabi, como foi importante ter acústica, né, investir na acústica. E ele fala, ao mesmo tempo que está rolando ali um evento no andar, eu consigo fazer trabalho em equipe, no staff, isso não atrapalha, então o espaço é dinâmico, ele consegue atender o time que está fazendo eventos, outro time que está fazendo uma reunião mais séria e um pouco mais complexa, enfim. Então esse cliente que teve essa bagagem de São Paulo, que foi um case muito importante, que gerou pontos muito positivos, a gente levou isso para o Rio e desenvolveu esse projeto e acompanhou o cliente até conseguir essa aprovação com diretores, com quem realmente ia liberar ali a obra. E aí foi um processo de 1 ano entre essa primeira ida até de fato entregar a obra. E foi muito bacana esse processo, porque de fato foi isso, a gente reformou o andar inteiro, adequando conforme a necessidade, mais estações de trabalho, menos salas de reuniões, trazer a luminosidade, que era uma questão, né? As salas estavam fechando muito o acesso da luz natural, então foi um projeto muito interessante. E o tobogã? Isso que eu perguntei. Tiramos. E o tobogã? Que fim levou o tobogã, né? Não, quando eu cheguei já estava fechado, já não existia mais, mas aí eu dei uma folhada na revista que tinha lá do projeto e eu visualizei, mas eu não cheguei a ver pessoalmente. Escuta, no caso da imobiliária, naquela época que você fez, que faz
5 anos, 6 anos. Uhum. Qual foi o partido do projeto? Qual é que foi a proposta do projeto em que numa imobiliária se sabe que tem muito corretor, basicamente, né? E como é que você faz um projeto para salas de corretores, né? Então, na época, quando Saindo fora do comum, né? Exato. Na época, quando a gente fez o projeto, não tinha tanto... Eu acho que a empresa teve uma mudança de chave ali. Eles tinham muito arquitetos no time, desenvolviam, que reformavam os apartamentos para vender. Então, assim, eu não sofri diretamente para projetar para um time exclusivo, né? Era uma empresa ainda com muitas equipes diferentes, e então a gente focou muito nesse projeto nos valores da empresa. Então era um prédio monousuário, cada andar era como se fosse um valor da empresa, então cada andar era completamente diferente um do outro. Bacana, Mas interessante. É. E assim, é comum quando você conversa com o cliente, o que ele passa de branding e de cultura ser diferente do que você vê no dia a dia lá, no cliente, conversando com os colaboradores ou não? Acontece, mas eu acho que o oposto é mais comum, que realmente muito engraçado. Quando você começa a conversar com uma empresa, você já rapidamente visualiza a cultura dela ali, impregnada, sendo boa ou não, impregnada em todo mundo. Então, assim, é o mesmo flow de trabalho da equipe, da forma como eles se comunicam, da forma como eles exigem as nossas entregas. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que tem uma cultura extremamente amigável, que apoia, que dá suporte, e você vê isso em todos os colaboradores, assim, desde a pessoa que me recepciona quando eu chego na empresa até o CEO mesmo. Então, eu acho que a cultura, quando ela vem de cima muito bem estruturada, ela funciona muito bem. Mas também tem casos de, por exemplo, o cliente pede uma coisa, mas quando você olha na realidade, você vai conversar com os colaboradores, não é bem isso. Então, aí é um trabalho devagar ali, que a gente vai fazendo, vai conversando, vai ajustando de uma forma não muito incisiva, e a gente vai construindo isso, vai mostrando e vai justificando, né? Importante que o nosso trabalho ele tem que ser justificável. A gente não está fazendo porque a gente quer, porque é legal, porque é bonito. A gente está fazendo porque tem propósito, tem um porquê, tem necessidade, tem pedido, né? O cliente está pedindo, o colaborador está sofrendo com isso, com aquilo. Então, tudo isso a gente vai criando ali a nossa planilha de objetivo, de respostas, e vai construindo isso, vai apresentar para o cliente. Tipo, essa cadeira elétrica de design italiano não precisa ficar aqui, né? Pode tirar, por exemplo, né? Que é o feedback, né? A área de feedback é a cadeira elétrica, né? Tadinhos. E como que você enxerga agora esse segmento, né, do corporativo, né, com essas mudanças que ocorreram, né? O que você vem acompanhando, essas demandas que vêm surgindo dos novos clientes? Né? Agora, quais são as novidades da área, né, que você enxerga? Perfeito. Agora a gente fala que o nosso benchmark acontece com os nossos próprios clientes, né? E a gente vê agora o movimento de aumentar o escritório. Então a gente está nesse momento de ter mais estações de trabalho, de ter mais pessoas presentes no escritório. Não são 100%, a maioria continua no híbrido, mas ainda assim eles querem agora mais estações. Então teve um movimento de, por exemplo, lá em 2022 a gente fez uma empresa e hoje eles aumentaram, tiraram ali uma área informal e colocou mais estação de trabalho. Aconteceu, é isso. O escritório é vivo, ele vai se adaptando, se adequando conforme a necessidade, mas o movimento que a gente enxerga é esse. Porém, é um maior adensamento, porém, sabendo que não vai poder fazer como fazia antigamente. Vai ter que ter espaço de descompressão, vai ter que ter espaço de eventos, então eles já chegam um pouco mais cientes de que, de fato, precisa adensar, mas que também... Tem de uma forma leve, né? Exato, precisa trazer esses outros espaços para compor o ambiente, senão... Também a pessoa ele não vai conseguir reter o talento, né? Sim.
Qual é o perfil dos seus clientes? Eles estão ligados à área financeira? Hoje a gente tem muita empresa de tecnologia. Tecnologia. Acho que hoje é o maior, numa proporção maior, tecnologia. E depois a gente tem ali financeira, advocacia, e numa escala um pouco menor, mas temos também. Ainda tem essa coisa do puff colorido, da máquina de chopp? Não. Não. Faz tempo que eu não faço projeto com chopp, viu? Ficou isso lá para trás. Hoje... Ficou no coworking. Ficou no coworking. Isso ficou no coworking. Essa ideia de ter a chopeira ficou lá no coworking. Hoje a gente tem muito espaços flexíveis, as salas componíveis, esse próprio espaço de eventos, né? Tem cliente que pede um espaço de evento mais formal, no sentido que tenha cara de auditório. Tem outros que não, eu quero uma sala que seja mais com cara de treinamento, com mesa rebatível, cadeira com rodízio para facilitar essas modificações, adequações. Arquibancada. Então, hoje o que eu vejo mais são essas solicitações, assim, de ter esses espaços integráveis, flexíveis, que possa atender essas demandas. Agora, vocês são jovens, né? Como é que está sendo essa transformação com inteligência artificial, né? Vocês devem entender tudo, né? Estamos trabalhando nela, estamos estudando, já está com a gente ali no nosso dia a dia, a gente já tem ela como uma ferramenta diária, então é muito novo também, né? Acho que está todo mundo aí, eu não me lembro de falar tanto sobre isso há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu acho que é muito recente, mas de fato a gente, como time, a gente vem trabalhando e olhando para a ferramenta, para a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho. E a gente já tem ela dentro do escritório e ela já trabalha com a gente. Então, às vezes eu preciso desenvolver uma imagem específica 3D, a gente utiliza da ferramenta para nos auxiliar, para ganhar tempo. No layout também? No layout, não muito, para falar a verdade. A gente ainda está entendendo, a gente ainda vai muito no modo arquiteto, de desenhar, mas mais para entender setorizações, entendimento de capacidade, tal, sim, mas não para fechar o layout final, a gente acaba ainda colocando muito à mão. Mas pode ser que daqui a um tempo a gente veja esse vídeo e fala, putz, não, já passou. Já então foi. isso está sendo muito rápido, né? Então são mudanças extremamente rápidas que a gente vai pegando ali. Então hoje a gente usa muito para desenvolvimento das imagens, para nos auxiliar em materiais gráficos. É que a gente vive um momento de transformação, né? Sim. Antes da pandemia, a gente tinha uma visão do que poderia ser, né? Na pandemia passou a régua, ficou todo mundo igual e startou novamente, né? Então esse mundo de transformação vem com muito aprendizado, né? Com muita tecnologia que evolui muito rápido. Ainda mais vocês que atendem empresas de tecnologia, você deve ter... Nossa, o time quando chega de TI ali para fazer as reuniões, eu quero isso, quero isso, quero isso. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que fazer um projeto e levar todas essas coisas em consideração e as coisas futuras também, né? Algo do tipo deixar a coisa mais ou menos encaminhada, se surgir alguma coisa já está aqui, não precisa quebrar uma parede para poder estender a tomada, né? Porque não é uma coisa que dá para você prever assim, olha, os próximos 10 anos vai ser assim, não é isso. Não dá para... Não dá. A gente tem que ser curioso nessa parte, tem que ser curioso e conversa com um, conversa com o outro e você vai criando ali uma consciência do que está acontecendo, mas a tecnologia de uma empresa, quando a gente faz um projeto, ela tem que ser altíssima. Então, quando eu falo principalmente sistema de áudio e vídeo para as reuniões híbridas, então isso é algo extremamente importante que eles investem. Os tablets ali nas portas, né? As telas LEDs, né? A gente lá no escritório fala, calma, gente, não solta tanta mão na tela LED, porque se deixar a gente coloca a tela LED em tudo, mas não dá, a gente precisa segurar, tem custo. Então ali ainda é um trabalho de a gente saber que tem a tecnologia, mas saber quando a gente vai conseguir utilizar e equilibrar isso, porque a gente também sabe que o cliente não tem um budget infinito. Então a gente vai trabalhando nesse desafio. E aí, quando eu falo de tecnologia, eu já lembro da Neocon, que eu estive no ano passado e lá eu vi muita tecnologia. É isso que eu ia te perguntar, você participou de algumas feiras internacionais, né? E muita tecnologia então, lá. qual é a sua percepção da Neocon?
eles estão muito na frente, assim, eu acho que a gente ainda... Mas é bom, eu acho que isso vai caminhar para cá, vai vir para cá com o passar do tempo, mas lá, por exemplo, eu vi algumas cabines de phone booth, que já tem integrado todo o sistema da Logitech para fazer os calls, para fazer até um atendimento com o médico, uma cabine super bacana, assim, você entra, parece que você tá falando com a pessoa. E eu entrei e fiquei assim, é alguém ali? E ela, oi, tudo bem? Sou eu. Aí eu fiquei assim, nossa. Então isso foi muito doido, muito legal, assim, essa experiência junto com a tecnologia. E parecia que ela estava na minha frente, porque ela também estava sentada, eu também, no mesmo nível. Então, tudo isso... A gente percebe isso muito para a parte de telemedicina, né? Advocacia, que acaba utilizando bastante esse tipo de cabine, né? Sim, super. E fora os equipamentos de áudio e vídeo para as reuniões híbridas, até o momento que alguém pode levantar da sala de reunião, ir até a lousa, fazer alguma anotação, algum desenho, e a câmera conseguir captar ali para todo mundo conseguir ver, não só quem está presencial. Então isso também é algo muito legal, muito diferente, que a gente ainda vem para cá, fica ali sofrendo um pouquinho com o custo, né? Bate ali no custo e acaba sendo algo... um impeditivo, né? Então, o nosso trabalho aqui é trazer o que der e adequar, para o mercado... Pro mercado atual, né? Então, é muito importante você ir fazer essas visitas em feiras internacionais, trazer aqui e colocar na nossa realidade. Adaptar para cá. Sim. Você chegou a participar em Milão, não? Não, mas está nos planos. Tá no Milão radar. acho que é necessário e a outra aqui, Orgatec, que também me indicaram, mas esse ano eu não vou em nenhuma, mas pro ano que vem já estou programando novamente. A gente acha muito importante para o segmento, né? Porque não só a questão de direcionar tendências, mas mostrar o que vem de novidade, como que o mercado também lá fora vem sofrendo com isso, vem trazendo novidades e como aprimorar, né, o ambiente, né? Sem dúvida, é esse estudo, é essa busca de referência que nem sempre tem que ser só voltado para a arquitetura, as referências elas estão em qualquer parte, então na arte, na música. Eu falo de Milão por causa da questão de design, né? Claro. Tem um time de design para... Claro, mas é isso, eu acho que ter essa possibilidade de buscar essas referências em qualquer área, em qualquer experiência é super importante e agrega e acrescenta, traz bagagem e é isso que a gente busca hoje no escritório, é criar essa bagagem com essas experiências, com essas visitas e com os clientes, né? Propriamente com os clientes. Os seus clientes, eles pedem alguma coisa voltada para neuroarquitetura ou eles nem fazem ideia do que é uma neuroarquitetura? Se vocês já colocam tudo lá, só faz um grupo de controle e fica estudando lá depois o projeto. Deu certo. Ó. Acho engraçado. Normalmente os clientes não têm essa informação, esse termo, não conhecem e não pedem. Mas a gente, obviamente, traz isso para o projeto, desenvolve isso e vai falando de uma forma mais leve. Olha, isso aqui é importante, esse elemento vai trazer a sensação de conforto, a sensação de bem-estar para o colaborador. Então, a gente vai construindo a narrativa com ele de uma forma mais leiga, no sentido de sem muitos termos técnicos, mas para a realidade de cada um. Mas foi engraçado que teve um cliente que participou de uma palestra. E ele falou, nossa, Gabi, vocês usaram muito neuroarquitetura aqui no nosso projeto, né? Depois que eu participei da palestra que eu percebi. Entendeu. E eu falei, sim, com certeza, super importante. Eu acho que é a mesma coisa acústica, né? Porque quando você não tem, você não percebe. Quando você passa a ter a acústica... Acústica é não extremamente... Não abre mão, né? Porque depois que você tem... começa a entender o diferencial que isso faz dentro de um ambiente. Né? A acústica é extremamente importante. É necessária em todos os nossos projetos. A gente trabalha, aplica os elementos acústicos. Luminotécnico. Então, assim, quando necessário, a gente traz um parceiro. Então, nosso time precisa, né? Ele tem que ser multidisciplinar. Então, quando é necessário, a gente busca um parceiro que faz ali todos os cálculos necessários para desenvolver o projeto de acústica, de luminotécnico, mas a gente também tem as lições de casa aprendidas, né? Então,
A gente coloca tudo isso em práticas nos nossos projetos, elementos de absorção acústica, elementos de isolamento Conforto acústico, térmico, né? conforto térmico. Tudo isso é muito importante, né? A pessoa não vai, voltando àquela pergunta, né? Porque como que eu faço os colaboradores irem para a empresa? Ninguém vai sair da sua casa para ir para o escritório com um ruído extremamente alto, que incomoda e que faz a pessoa não se concentrar no que ela precisa. Sem dúvida. Então, a acústica é extremamente importante. Ainda mais para esses escritórios que possuem espaços de eventos, né? Então, esses eventos acontecem, os espaços foram feitos para isso, então a acústica precisa funcionar para que o restante do escritório continue trabalhando sem que atrapalhe, né? E a área de café, como é que tá? A nossa curiosidade primordial. Café, normalmente a gente trabalha com 2 espaços. Isso não são regras, né? Que obviamente a gente vai conversar com o cliente, mas normalmente a gente possui ali um espaço de copa fechada para o pessoal poder fazer suas refeições ali de uma forma mais privativa, íntima, podendo ali segurar a questão dos odores também, então ter controle de tudo isso. E o café aberto, então o café sempre aberto, e o café aberto integrado à descompressão, à área de staff, que é o café ali do ponto de encontro, de conversa, de troca. Então isso desde que a gente conseguiu carregar isso de 2021 para cá, muito bem, né? E o café continua ali sendo um ponto importante de encontro, de troca, junto às vezes da descompressão, junto de um trabalho informal. Então muitas vezes o café vira um local para uma reunião informal entre times. Já faz parte do Já faz parte. pacote, né? Então, às vezes o cliente ele não pede, mas a gente já coloca, porque é necessário, a gente sabe o quanto é importante esse espaço, o quanto é enriquecedor e também o quanto ajuda na produtividade do time, né? Gabi, você estava dizendo para a gente que teu escritório é na Avenida Paulista. Você acha que tem uma tendência do retorno das empresas para a Avenida Paulista, para ela ser mais densa do corporativo na Avenida Paulista? Olha, dos escritórios? Eu vejo ali um trabalho árduo, mas também não tenho tanta certeza se isso vai acontecer, porque os prédios da Avenida Paulista são prédios antigos. Sim. E eles precisam se modernizar, muito Retrofitar. diferente do que do que eu vi aqui chegando aqui hoje, por exemplo. Então, é necessário um trabalho árduo aí de retrofit. Inclusive, também é uma área nossa, a gente já fez alguns retrofits, inclusive na Paulista. Mas é um trabalho árduo que precisa ser feito, porque senão as empresas não vão olhar para a Paulista como uma primeira opção, né? Então, modernização, adequações, então ainda vejo muitos prédios não atendendo as normas de seguridade, ou atendendo de uma forma muito capenga. Precisei fazer no nosso próprio escritório, tem ali uma plataforma elevatória que eu olho e falo, acho que isso aí não funciona. Então, tem um trabalho árduo aí de retrofit e eu vejo que é necessário para que, de fato, a Paulista, se fizer sentido, ela voltar a ser um centro... Não estou falando em um Wall Street. Sim. Mas estou dizendo que eu já vejo algumas empresas voltando ou procurando a Paulista novamente para sediar o seu escritório pequeno e médio. Sim, porque ali você tem o Instituto Moreira Salles, o MASP, Casa do Japão, Itaú Tech, Itaú Cultural, Casa das Rosas, você tem o Trianon, tem o Sesc também, o Sesc, o Parque do Povo, restaurantes, muita fartura em restaurantes. Sim, né? Eu gosto muito, eu sou suspeita, eu gosto muito da região. Eu acho que a Paulista, ela se reinventa a cada dia, então segunda-feira ela tem um clima, terça tem outro, quinta-feira já tá todo mundo no barzinho ali na calçada, e sábado tem uma outra, às vezes a gente vai trabalhar público, no sábado, né? Tem outro público, e domingo ela é aberta, então... E ela fecha a avenida. Ela é aberta para o pedestre, né? Fechada para carro e... Então eu gosto muito, a gente nasceu ali, a gente teve desde a nossa primeira sede, foi na Avenida Paulista, então a gente saiu de uma sede menor para uma maior, continuamos na Avenida Paulista. E pela facilidade, né? Facilidade de transporte da equipe, facilidade de... Mobilidade total. A mobilidade é total. E para os clientes também a gente viu que é um ponto importante de encontro, né? Normalmente o cliente ele se
ele se dispõe a ir até lá. Não é um verdade. local que ele fala, É. não, melhor não, é muito longe. Então, a gente ainda não sofreu nenhum problema por estar lá. É que o transitar dentro de São Paulo é complicado. Aventura, né? É uma aventura, porque assim, a cidade cresceu, mas as ruas continuam no mesmo tamanho, os carros, né, cada vez mais na rua. De carros maiores. Prédios corporativos e residenciais levantando. Então, assim, a cidade vai crescendo muito na vertical, né? Mas as ruas, as avenidas continuam do mesmo tamanho. Então, para você se locomover aqui dentro, para quem não é de São Paulo e não conhece São Paulo, é um desafio, né? É um desafio diário. Muito complicado. Problema com transporte público. Tudo. A questão da estrutura, quando chove, às vezes chove muito também, tem esse problema. Então, eu acho que a região da Paulista é uma região central, vamos dizer assim, né, de fácil acesso para Metrô, né? para quem tem. É um ponto de todo mundo conhece. Todo mundo Sim. conhece. Eu sempre falo, nosso escritório é ali perto do MASP. Pronto, vocês já imaginam, já sabem onde é. E isso é muito legal, essa praticidade, essa verdade. facilidade. Então já recebemos, normalmente a gente recebe clientes ali, parceiros, fornecedores no nosso escritório. E é muito gostoso essa troca, né? Essa troca ela é bem bacana. Você falou muito sobre, você comentou sobre a questão de facilities, né? Hoje vocês prospectam bastante em facilities. Sim, com certeza é o nosso principal cliente hoje, né? Com quem a gente quer conversar, com quem a gente quer entender, quer chegar perto, quer apresentar o nosso trabalho. Então, hoje é o Facility, sem dúvida. E muitos também acontecem, né? Hoje a nossa prospecção acontece muito por indicação também. Né? Então, hoje a gente recebe ali um contato, eu conheci você através de um projeto tal, peguei o seu contato por uma indicação. Essa é a melhor forma. Quando um possível cliente chega pra gente assim, eu já fico feliz, porque eu sei que já veio com uma boa bagagem. Mas sim, tem um trabalho nosso também, comercial ali, de fazer as prospecções com os Vocês fazem facilities. gerenciamento também, não? Não, a gente faz acompanhamento de obra. Tá. Então a gente acompanha a obra do início ao fim, a gente fica ali junto do cliente, junto da engenharia. É um trabalho muito importante ali das três empresas, né, do cliente, engenharia e a gente. Então a gente gosta de estar perto da obra, a gente gosta de acompanhar o andamento e estar perto da engenharia, para que as coisas possam fluir, os problemas resolvidos de uma forma rápida, sem que o cliente se preocupe. Então, Essas empresas de engenharia, vocês indicam ou vocês vêm do próprio cliente já tem os dois caminhos. Tá. Existe a possibilidade do cliente já trazer ali uma construtora. construtora ou a gente indica. Então, a gente tem alguns parceiros que a gente trabalha e que a gente pode trazer ali para o bid da concorrência, né, de obra. Então, a gente faz essa parte de, além do projeto, a gente tem a parte de equalização das propostas, então a gente auxilia o cliente a equalizar essas propostas de orçamentos para entender se de fato tudo que a gente projetou está ali, ajudar o cliente a se resguardar, né, de todos da linha a linha daquele orçamento que às vezes eles não entendem muito bem. Ajuda nesse momento da equalização e depois acompanha a obra até o fim. E isso eu acho que também é um diferencial nosso, no sentido de estar muito, muito perto mesmo ali. Então, um dia antes da entrega, a gente vai estar lá no cliente, colocando essa poltrona não é aqui, acho que ela é mais para cá. Então, esse cuidado, essa atenção do nosso time, que eu acho que faz o diferencial. E tá ali no dia da inauguração também, que já aconteceu algumas vezes, é muito legal. Você tá ali, aí você começa a ver o pessoal chegando, fala, nossa, que lindo! E começa a filmar, as pessoas começam a filmar, já manda para um, manda para outro, então é super legal isso também. Então, é o dia que a gente consegue concretizar tudo que a gente... Trabalho árduo de alguns meses ali de obra e projeto e gerenciar todas essas etapas. Vocês fazem algum acompanhamento depois do uso do ambiente? Assim? Por um momento, sim. Por um período, sim. A gente tem ali algumas ferramentas, né, para medir os espaços, para entender, e tem muita troca com o próprio Facilities. Então, e aí, como é que tá o escritório, como que o pessoal está utilizando, o que você está achando?
E aí eu recebo, Gabi, isso aqui tá funcionando muito bem, isso aqui talvez eles não tenham entendido muito como funciona. E essa troca é muito importante, porque é o nosso balizador, é o que faz a gente ajustar o que tiver que ajustar para conseguir seguir para os outros projetos. A gerenciadora também, vocês acompanham a gerenciadora? Sim, tem casos que tem a gerenciadora, então é gerenciadora, cliente, engenharia e a gente. Tem casos que não tem a gerenciadora, que aí a gente vai tocando nas 3 empresas. Tá. E quando tem alguma coisa, por exemplo, no projeto que facilita, você fala, não está funcionando bem como a gente achava que ia funcionar, vocês vão lá, conversam com os colaboradores, explicam alguma coisa ou muda? Assim? Não, de fato é importante esse momento de pesquisa, né, de reuniões. Então, acontece do cliente às vezes entrar em contato e falar, olha, isso aqui não está funcionando muito bem, Gabi, a gente vai precisar revisar. Vamos lá, vamos visitar, vamos entender, vamos levantar as principais dores para a gente poder revisar o projeto, né? Nosso trabalho é um trabalho quase que um resultado de toda essa conversa, de toda essa troca. Para que o espaço de fato seja utilizado, né? A gente não está aqui para desenhar algo que vai ficar só bonito na foto. A gente precisa fazer algo funcional e que atenda a expectativa daquela empresa. Tem só tendo clientes acima de 200 metros, 500 metros, tem isso? Não, a gente é um escritório muito flexível. Temos clientes que são com nomes super importantes, em que a gente fez 200 metros quadrados para eles e que a gente continua atendendo. Tem clientes que, para a gente, o número não é importante. O importante é o cliente, é a demanda, é a necessidade. A gente não tem essa de, eu já construí X mil metros quadrados. Não, a ideia é, a gente precisa atender essa demanda, atender esse cliente, precisa buscar soluções. Vocês atenderiam o setor também de arquitetura de varejo? Hoje nós não temos no escritório ninguém focado em varejo. É uma... Que surge, né? Que surge. A gente até hoje fugiu um pouco para uma outra área um pouco diferente do que a gente já foi, que é a área da saúde. A gente já foi ali, teve um momento que a gente chegou a projetar consultórios, né? Coworking da saúde, que são os espaços de coworking, só que voltados para a saúde, que foi um grande desafio. E foi super legal, a gente criou uma bagagem aí muito importante e foi estudar, né, todas as normas, entendimentos, né, das normas para construir um espaço que atenda a área da saúde. Mas as lojas estão aqui, ainda não saiu do papel, mas quem sabe um dia a gente ainda tem... Deve ser muito interessante, né, um desafio. É um desafio muito grande que teríamos que ter com certeza uma equipe de apoio para conseguir fazer, né, mas... É um desafio, a gente gosta de desafio, então... Coworking de dentista, né, que tá surgindo Também. Já fizemos dentista, mas não coworking, né? Também tem lá suas peculiaridades, né? Extremamente diferente, maquinário, ponto de água, de esgoto, enfim. É um mundo diferente também. No Rio de Janeiro, vocês têm algum parceiro lá? No Rio, a gente tem alguns parceiros de execução, né? Então, a gente acabou de... Esse case que eu contei das lajes aconteceu no Rio de Janeiro, então foi um processo muito legal. A gente fez todo o acompanhamento de obra, então a gente ia a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana, fazer esse acompanhamento, obviamente no dia a dia, online, todo o tempo. Sim. Mas indo até lá a cada 15 dias ou uma vez por semana, dependendo do andamento da obra, foi super importante, foi muito... enriquecedor também, né? Foi nosso primeiro projeto concluído fora do São Paulo. A gente tem outros projetos acontecendo nesse momento em outros estados. A gente tem Curitiba, a gente tem Salvador e tem Porto Alegre que também já foi concluído. Então, na verdade, o Rio foi o segundo projeto. Então, a gente já tem... Escritório. Então, a gente já tem alguns projetos acontecendo aí fora do estado de São Paulo. Agora a gente está com um projeto grande em Curitiba, que são 3 mil metros quadrados, uma adequação de um prédio que também é parecido. Eles tinham 10 andares, não sei ao certo qual que era a quantidade, mas eles tinham muitos pavimentos, devolveram e agora estão retomando. E eles retomaram com mais 2 andares, então ao total são 5 andares. E a gente está reformando o prédio, esses 5 andares, para adequar conforme a necessidade.
Isso, em Curitiba, e o mesmo cliente com a sede em São Paulo, um pouquinho menor, para atender mais um time mais pontual aqui de São Paulo. E essa demanda como surgiu? Por indicação ou tem alguém que prospecta projetos fora de São Paulo? Por indicação. Por indicação. Uhum. Quando é assim, é mais por indicação mesmo. E tem em Salvador também, que a gente está fazendo um projeto agora, que é dentro de um CD, de um centro de distribuição, de uma rede de supermercados. Eles têm ali a área administrativa dentro desse CD. Então, eles chegaram até nós. Esse não foi por indicação, foi por redes sociais mesmo. Eles viram nossos projetos, nosso portfólio, e chegaram até nós falando, eu quero esse tipo de espaço de trabalho aqui no nosso mezanino do centro de distribuição. E vocês estão fazendo o projeto? Sim. Porque Interessante. trabalhar com CD também é um outro mercado, um outro segmento. Né? Que se expande a cada dia, né? Super, super. É uma área também tem muito a ser explorado, né, nessa área. A gente conversou também recente, né, falando sobre essa questão de CD, né, de varejo, tudo, né? Vem De crescendo CD. e muita gente acompanha também a plataforma da Sila, né? Não sei se você conhece, do Giancarlo ali. Eles dão alguns parâmetros e tem já até alguns fundos, né, imobiliários sobre isso, né? E fala muito dessa expansão dos CDs pelo Brasil todo, né? E é super legal, né? Porque o cuidado, né, desse cliente de ir até nós e buscar um escritório dentro de um CD, mas um escritório que seja como se fosse um escritório em qualquer lugar, né? Sim. Então ele tem esse cuidado de trazer a acústica, de trazer a identidade visual da empresa, de acomodar os colaboradores da melhor forma possível. Berçário também tem que pensar em ter berçário. E teve um arquiteto que fez um CD que ele fez questão que tivesse uma área verde para contemplar a visão dos colaboradores, né? Que é uma evolução, né? A gente pensa Com que certeza. CD é um depósito e... até porque a visão que a gente tinha sobre o CD antigamente, quando a gente visitava algumas coisas, eram unidades que... Um caixote, né? Você olhava o mobiliário, então, você olhava, dava até... Fala, sério que você está me recebendo nesse lugar? Você quer fazer uma reunião nessa mesa, com essa cadeirinha? Subir nessa escada. Você tem certeza disso, né? Era o último destino dos móveis do corporativo na cidade, né? Ia pro CD, né? Hoje a gente já percebe então hoje que... muda, né? Com certeza, não. Hoje é essa vontade de fazer dentro do CD também o que a gente vê nos escritórios, nas lajes corporativas, é levar o mesmo conceito, é levar o mesmo conforto. Ergonomia, comunicação visual. Exatamente. Todos os mesmos pilares que a gente utiliza para projetar na laje, numa laje corporativa, a gente leva para o CD, a gente tem que levar para prédios monousuários, É um enfim. espaço de trabalho. Com certeza, não, é a mesma no final do dia, é a mesma coisa, né? Que é a mesma entrega. Tem alguma preocupação por parte das empresas de nos projetos já prever a questão da diversidade? Então, por exemplo, além do pessoal, pessoas com deficiência, mas a questão da neurodiversidade, de ter um ambiente, sei lá, para quem tem TDAH, de repente ter o foco. Tem esse tipo de preocupação já, ou então em relação às gerações? Sim, é uma preocupação que vem acontecendo, né? Que as pessoas estão prestando mais atenção, né, para esses temas. Então, o nosso principal objetivo, missão, é desenvolver um espaço diverso. Então, um espaço que permita que o colaborador possa ir até o escritório, mas ele também vai ter um local onde ele consiga se concentrar, consiga, às vezes, fazer uma pausa no meio do dia. Então, eu já vi os clientes normalmente pedem aquelas cabines para meditação, então a gente coloca isso no espaço. Esses espaços, esses mobiliários que permitem que a pessoa faça uma pausa, uma pausa rápida ali, consiga, às vezes, respirar, relaxar e de voltar para o escritório. Então, o tema saúde mental é algo que está latente. Então, eu tenho, por exemplo, um cliente em que ele me pediu uma sala para o psicólogo. Então, eles têm, hoje na empresa, um psicólogo que atende
a equipe está disponível o tempo inteiro, né? O horário comercial ali da empresa está disponível. Então tem uma sala que a gente desenhou, projetou exclusiva para o psicólogo dentro da empresa. E isso veio direto do dono da empresa. Então é muito importante isso, né? Esse cuidado em manter um escritório o mais seguro possível, saudável. Até porque o colaborador saudável ali, tudo, ele tem um rendimento. Você tem um colaborador com alguma doença e afastado, aquilo é um prejuízo para ele, né? No dia a dia. Sem dúvida. É prejuízo da isso queda que, de acho que quem produtividade. fala com propriedade é você, né, Guma? Que aí o Guma é da área de recursos humanos, né? Ele acaba acompanhando muito essa questão. Né? Ah, sim, porque se ele se afasta, vai sobrecarregar alguém, né? Se a empresa é mais perniciosa e demite, vai gastar mais para contratar e treinar. Essa né? questão de turnover também é muito complicada, né? Porque você treina o colaborador quando ele está redondo, né? Ele Um rola desafio pra também, outra né? empresa. Gestão de pessoas é um outro desafio que as empresas sofrem, a gente sofre, cada um na sua escala, né? Cada empresa Sim. na sua escala. É algo a ser... Você tem muito colaborador jovem lá? Né? Sim, nossa equipe toda é geração Z. Não, outro dia a gente também bateu um papo, né, com o escritório da arquitetura, né? Ele falou que não contrata ninguém que tenha mais de 20 anos. 25. 25, é verdade. 25, né? 25. Quem mais de 25 para mim já é velho, já não serve mais para... Então nossa equipe é 25, 27, 30, dentro dessa faixa. E a gente brinca muito lá, falo, não, gente, tem uma pessoa na minha equipe que é 10 anos mais nova que eu. Eu fico, nossa, eu sou 10 anos mais velha que você tem muito a viver ainda. Mas é isso, são várias gerações dentro do mesmo espaço, isso acontece na nossa empresa, que é uma escala menor, e acontece nas grandes empresas, né? Então, tá aí, a gente precisa adequar, a gente precisa projetar para todo mundo. E por isso, mais uma vez, que a escuta, a troca e a liberdade, né, que o time, que os stakeholders vão nos dar para a gente conseguir criar esse espaço, né? Às vezes a gente não consegue muito, mas é um trabalho ali de formiguinha. E assim, como é que é... Tá, o cliente pede um projeto, então assim, como é que vocês vão fazer a inovação, aquela coisa diferente, que de repente ele não vislumbrou e vocês falam, isso aqui é um negócio legal que ele não pediu, que a gente vai colocar. Isso também... A gente faz isso em todos os projetos, a gente procura a inovação, a gente procura trazer inovação para todos os projetos. E eu falo isso lá no escritório até independente do budget. Inicialmente, a gente precisa, como profissionais, criar um projeto inovador, um projeto único, um projeto que atenda desde as normas, mas também que atenda que seja mais do que esperado, mais do que a expectativa do cliente. Isso é o nosso trabalho. A gente trabalha com a régua lá em cima mesmo, porque a gente prefere que a régua fique lá em cima e a gente consiga depois ajustar conforme budget, Cultura conforme do cliente, prazo, etc. conforme cultura, conforme necessidades, do que a gente já começar jogando ali no padrão, no raso. Então, é um desafio nosso, mas que a gente leva em todos os projetos, é inovação, é um projeto único, um projeto criativo. Então, nós somos um escritório de arquitetura, então toda a conceituação nasce ali dentro, né? A gente estuda ali, nasce ali, todo o executivo também, então o nosso projeto executivo também nasce dentro do escritório, a gente procura ter a nossa equipe formada e treinada, a gente vai juntos ali construindo tudo isso, porque eu acho que isso é que vai construir de fato um escritório com uma base sólida, não ficar ali pegando ali terceiro, e isso pode acabar deixando um pouco frágil, né? Então o nosso desafio é esse, é criar uma equipe sólida, com desenvolvimento de executivo em Revit, BIM, com o máximo de tecnologia nos softwares, né? E ter um time, toda hora a gente tem que estar ali instigando. O que a gente pode fazer de melhor? O que a gente pode trazer como solução diferente para esse projeto? Então é o dia inteiro assim. Tem uma curiosidade. Desses parceiros no qual vocês acabam selecionando para fornecer
né? Mesa, cadeira, acústica, tudo. Eles acabam dando um treinamento para vocês adequado dentro... Acontece, sim, Acontece. Direto eles ficam, Gabi, vem me visitar, e eu fico, meu Deus, preciso organizar a agenda para encaixar todo mundo, mas é super importante, e a gente procura fazer isso com o time, né? Então vamos fazer um dia de workshop numa empresa de acústica, para todo mundo ouvir e aprender sobre acústica. Vamos visitar uma empresa de mobiliário, vamos ver como funciona, porque muitas vezes a equipe está lá no escritório trabalhando e não vê como que, de fato, se essa mesa rebatível vai funcionar, se não vai para tal projeto, o porquê. Então, até porque, por exemplo, nessas viagens que você acaba fazendo, né, numa Delcom, que você venha fazer por uma Orgatec, seja como for, não dá para você levar o staff todo, né? não dá. Não dá. Bem que a gente queria, né? Gostaria, Mas não pode mas parar toda a produção para Não. fazer. Então, é um trabalho onde, às vezes, alguém do time vai até esse local, busca as informações e leva para todo mundo. E aí, é esse trabalho de alimentar, de trazer conhecimento para o time, né? E é um time ainda enxuto, que a gente... Sem vícios. Sem vícios, e é esse o nosso objetivo. A gente ainda, eu e o André, ainda estamos à frente de todas as atividades ali do escritório. Então, por mais que a gente tenha ali uma nossa equipe que é extremamente importante, a gente está em todos os processos. Eu acho que os olhos, né, dos sócios é uma ferramenta muito importante para que o processo se conclua ali, conclua com sucesso. Então, é isso, treinamento, aprendizado, levar para o time essas experiências, poder proporcionar, olha, hoje a partir da manhã a gente vai realmente visitar um parceiro para todo mundo conhecer, todo mundo vai entender. E isso também só enriquece. Você participou com a gente também numa edição, acho que uma ou duas edições, né, da Arena, né? Uhum. Foi importante para vocês isso? Com certeza, com certeza. Porque a Arena ela é uma troca de experiência com outros escritórios no bate-papo, né? Um formato um pouco diferente desse que a gente promove aqui, né? Super importante, eu acho que a troca, a conversa com outros profissionais, conhecimento, tudo isso é extremamente importante. A gente está aqui se alimentando e buscando essa troca, então com certeza. Com certeza, Porque da com outra vez certeza. você estava com o André, né? Sim, Ele sim. participou disso. Sim, com certeza. Foi super legal, super importante e enriquecedor mesmo, né, para a nossa trajetória como empresa. Porque a gente como office, né, a gente procura realmente trazer isso para o segmento, até por uma escassez de informação que existe, né, desde de quem vem de uma formação acadêmica, né, que assim, a gente sabe que muita coisa não tem. Então a gente procura trazer as empresas, trazer os parceiros para trazer esse conhecimento, né, Onaga? Mostrar o que vem de novidade, o que é tendência, para onde está direcionando. Super importante. E atualizar o mercado como um todo, né? É que a nossa área, essa área que a gente atua, tem poucas oportunidades, né? Você vê na área de residencial, de decoração, você tem há 30 anos Casa Cor, D&D, Gabriel Monteiro da Silva, Ações, Clube, né? Onde se discute a profissão junto com os contratantes. E aqui a gente procura fazer isso na arquitetura corporativa e comercial. Um trabalho extremamente importante, porque, de fato, lá atrás a gente sentiu dificuldade de como buscar essas informações, né? De como buscar conhecimento, buscar referência. Então, foi um trabalho... Foi de olho nisso que eu e o Onaga pensamos, né? Foi, acho que os novos escritórios, novos profissionais que entram para o segmento, né? Até porque é aquilo que você falou, muita gente se forma e está de olho no residencial, né? Como que eu entro para o corporativo, né? Que curso fazer? O primeiro que aparece é o residencial, naturalmente, sim. todo mundo, né? Isso é questão de mercado, né? Mas o corporativo e o comercial vem ganhando, e o varejo vem ganhando um espaço muito grande, importante. Na área de hotelaria, vocês têm alguma inserção? Somente em espaços comuns, né? Então, já fizemos ali projetos de retrofit, de adequações dos espaços comuns de hotéis e de retrofits de condomínio, né? Então, sempre de áreas comuns de uso coletivo. Isso é interessante, né? Também tem uma proposta
muito específica, né? Super, super, Uhum. é extremamente importante. É outra esteira, né, de projeto. É outra esteira. Mas é extremamente importante. A gente ainda continua falando de impactar pessoas, de criar espaços que molda o comportamento, a produtividade, o bem-estar das pessoas. Então, ainda estamos dentro da mesma esfera de impacto, né, de impactar pessoas. Gabi, a gente está chegando ao final, mas para a gente encerrar esse bate-papo, gostaria que você me dissesse o que é ser arquiteta para você. Olha, ser É arquiteta... a pergunta de $1 milhão, né? Ser arquiteta é um trabalho... É um trabalho, é dormir e acordar pensando em impactar as pessoas, né? É lidar com pessoas, é lidar com expectativas, é transformar o espaço... Qualidade de vida. Qualidade de vida, bem-estar. Então, ser arquiteta é quando, por exemplo, é muito trabalho, que as pessoas às vezes não visualizam. Muitas questões ali no dia a dia precisam ser resolvidas, mas quando é entregue uma obra, é o colaborador entrar e falar: nossa, ficou muito bonito. Eu não sei porquê, mas parece que a luz está entrando aqui melhor no espaço, está mais bem iluminado, está mais alegre, não sei porquê, mas eu me sinto melhor. Então, acho que é isso, né? No final do dia, ser arquiteta é conseguir realizar essa sensação a cada um, realizar essa sensação a cada um que utiliza o espaço. Então, às vezes, entrar na recepção, uau, que lindo! Ou depois entrar numa sala de reunião e sentir que ali é um local onde eu preciso... É a sensação que você sente. São sensações, né? São sensações. Ótica, mas é uma sensação. São sensações. E aí o nosso trabalho é esse, é lidar com essas, é criar essas sensações, é transformar os espaços e impactar as pessoas mesmo. Quando você soube que você queria ser arquiteta, houve essa... Houve. Tem uma história um pouco engraçada até, que eu era pequena, estava viajando com os meus pais, fui visitar a minha tia, que morava no interior de Londrina, morava em Londrina. E aí, quando eu cheguei, eu olhei assim, eram muitas casas bonitas, eu tinha 12 anos, eu acho. E aí eu falei: nossa, mãe, que lindas essas casas, quem faz isso? Ela falou: arquiteta. Aí eu falei: então é isso que eu vou ser. E desde... Aí você fez o desenho do seu quarto dos sonhos. Fiz, trabalhei nisso e sempre soube que ia ser arquiteta. Não tinha outra coisa para fazer. Quando eu fui prestar vestibular, eu só prestei para arquitetura. Não tinha outra coisa. Nunca fui muito boa em desenho, à mão livre. Então eu falei: vamos estudar, vamos fazer curso aqui. Tem ali. na família arquiteto? Não, ninguém. Saiu de dentro mesmo. Foi isso. Legal. Gabi, obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado por pelo contribuir. convite. Gabi, foi ótima conversa. Transmito também um abraço lá para o André. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado a você, né, Guma? E obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo episódio.